Olá, uma boa noite. Estou aqui em casa hoje sozinho, né? Sozinho não, eu e Deus, a melhor companhia, né? Graças a Deus. Nessa tarde, nessa noite chuvosa, né? Está meio frio. Eu estou aqui lendo a Bíblia, né? No capítulo de Marcos, capítulo 13, e agora eu estou lendo o 14. Muito interessante. A parábola do Senhor Jesus Cristo, né? Que fala do final dos tempos, dos falsos profetas. Muitas das vezes nós temos que tomar cuidado para a gente também não errar, né? Não fazer coisas ruins para não chatear o nosso Senhor Jesus Cristo amado. E sempre lutar contra o pecado da carne, o pecado da mente. Porque temos que vigiar, Deus está voltando e nós não temos que ficar aqui com o anticristo. Temos que tomar muito cuidado para quando Jesus voltar, nos levar para o céu, para a gente não ficar aqui nessa terra. E uma coisa, uma palavra muito que me chamou minha atenção, muito mesmo, foi sobre o traidor é indicado. O traidor é Judas Iscariote, né? E eu fiquei pensando, né? O que Judas fez na época foi uma canalice. Eu estava olhando aqui e estava pensando, né, nessa parábola. Prestei bem atenção nesse capítulo, nesses versículos, que Jesus fala, né, que um dos discípulos ia trair ele. Só que bem antes disso, os falsos profetas, que eram os fariseus e os escribas, já queriam matar Jesus por inveja e maldade. Já queriam matar o Senhor Jesus. Não precisava o Judas Iscariote ter feito aquilo, ter traído Jesus. Mas o que Jesus fez? Jesus profetizou uma coisa que ia acontecer. Ele já sabia que ia acontecer, que um dos 12 ia trair ele. Não é que Deus queria que um dos 12 discípulos traísse Jesus para a profecia se cumprir. Não. Se o Judas Iscariote não tivesse traído Jesus, ele já ia ser crucificado na cruz de qualquer maneira. Mas Deus, o Senhor Jesus, profetizou uma coisa que já ia acontecer. Ele preveu, e o ser humano não tem livre-arbítrio, entendeu? Aí eu estava prestando atenção aqui, ó, do 17 em diante, versículo 17. O lixo do Satanás tentou e conseguiu persuadir um dos discípulos, um dos 12, que foi o Judas Iscariotes, né? O diabo possuiu Judas para matar Jesus, porque o diabo não sabia que o Senhor Jesus queria se sacrificar por nós, entendeu? Na verdade ele não sabia. Aí ele fez isso para quê? Porque o diabo é um anjo decaído que foi expulso do céu e ele odeia quem busca a Deus. E o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Ele veio como Filho de Deus, sendo praticamente o próprio Deus aqui na terra, né? E agora ele é o Deus vivo, porque o Senhor Jesus, quando subiu ao céu, ele virou o Deus vivo. Eles se ajuntaram um com o outro, o Pai e o Filho, né? Aí eu estava pensando na canalice que o Judas Iscariotes fez. Na canalice que o Judas Iscariote fez. Não precisava ele ter feito aquela canalice, ter traído Jesus. Jesus já ia ser sacrificado porque os fariseus e os escribas já queriam matar Jesus. Eu li e ajuntei as peças e Deus me deu entendimento. Ajuntei bem as peças. Prestei bem atenção na palavra também. Prestei bem atenção e vi que ele foi um canalha, né? Ele traiu o Senhor Jesus. E Jesus fala. E o Senhor Jesus fala. Pois o Filho do Homem vai como está escrito ao seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor que fora não haver nascido. Entendeu? Não sei se deram para ver, mas eu gravei agora o versículo. Jesus disse que era melhor que ele não tivesse o traído.
Era melhor que Judas Iscariote não tivesse o traído, não tivesse. Melhor que não tivesse nem nascido, entendeu? Deus permitiu porque o ser humano tem o livre-arbítrio, né? A Judas Iscariote foi lá, traiu Jesus, depois ficou com remorso, se arrependeu e se matou, foi amaldiçoado e foi para o inferno. Quer dizer, maldição para ele, ele pagou o que fez com Jesus, entendeu? Aí Satanás, o diabo lixo, enganou o Judas Iscariote, possuiu ele e matou Jesus. Só que o diabo caiu por terra aí, porque Jesus já veio para ser crucificado e sacrificar por nós. Senão o diabo ia tentar impedir Jesus de ir para a cruz, de qualquer maneira. Por isso que Deus permitiu Judas Iscariote trair Jesus. Ou seja, o diabo caiu na própria armadilha. Entendeu? Na época, o inimigo caiu na própria armadilha. Entendeu? Ele só apressou ainda o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. O diabo deve ter, na época, deve ter odiado isso, deve ter um otário, um burro, né? Ainda assim, que eu caísse 10 vezes, 20 vezes, eu ia me arrepender e ia continuar buscando o Senhor Jesus. E o diabo odeia quem ama Jesus, sabe por quê? Porque ninguém ama o diabo é um lixo de merda, um decaído, ninguém gosta dele. Nem quem serve ele gosta dele. Ele é um perdido, um fracassado. E ele vai para o lago de fogo junto com os outros demônios. Eles vão perecer no lago de fogo para sempre. Para sempre. Então, nós seres humanos, como temos chances de se arrepender todos os dias e voltar para os caminhos de Deus, temos que se arrepender o quanto antes. Eu busco Jesus todo dia e vou buscar muito mais. Muito mais. E uma coisa também assim que aconteceu hoje assim comigo aqui em casa, né? Que hoje eu acordei, era umas 9 horas da manhã. Aí fui resolver uns negócios de documentação para mim trabalhar segunda-feira. Aí quase à tarde eu cheguei em casa. Aí resolvi abrir um jejum, né? Resolvi abrir um jejum, tudo. Só que assim, jejum não é só de alimento, tem que ficar em espírito. Mais do que espírito, porque tem pessoas que têm um grau de pecado cometido e casta maligna diferente uma da outra. Tem pessoas que vêm de um passado tão sujo que o lixo do diabo não desiste de perturbar a pessoa, não desiste de jogar pecado na pessoa. Ele não desiste de jeito nenhum. Ele perturba todo mundo, mas as pessoas que vivem do pecado da prostituição, do homossexualismo, da macumbaria, é pior a luta, é pior, porque ela veio praticamente do inferno. Jesus resgatou essas pessoas do inferno, e essa pessoa sou eu, entendeu? Eu falo isso porque eu sofri uma luta hoje, uma tentação, o mal veio com tudo para cima de mim hoje, me assediar. E eu estava dormindo, eu já tinha abrido um jejum depois de 2 horas, que eu faço 8 horas de jejum, né? Para matar os desejos carnais. Aí eu fiquei aqui escutando o louvor, tudo, só que eu não fiquei com o meu pensamento totalmente em Deus. Eu não fiquei com o meu pensamento totalmente em Deus. Não fiquei, por isso. E não estava lendo a Bíblia, eu estava dormindo, abri um jejum, fiquei escutando o louvor e fui cochilar. Devia ter lido a Bíblia, orado antes, né? Eu oro antes de abrir o jejum, mas continuasse a oração pensando em Deus. O mal veio com o pecado do pensamento, o pecado carnal para cima de mim. E me perturbou, encheu o saco. Que depois de 2 horas, aí encerrei o jejum. Me deu uma fome do nada. Acabei encerrando o jejum, porque estraguei o jejum, comecei a pensar besteira. Não vigiei, comecei a pensar um monte de pensamento horrível. Eu sei que o pensamento mal vem, mas mesmo assim eu, não orei para o pensamento sair. Eu continuei pensando naquilo. Aí eu fui, encerrei o jejum, comi pão com mortandela, comi. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou fazer melhor, vou buscar a Deus. Aí eu fui, comecei a ler a Bíblia,
Comecei a orar, pedir perdão a Deus pelos maus pensamentos, pelos desejos carnais. Aí comecei a clamar, olhar para o céu. Eu e Deus aqui sozinho. Eu em casa sozinho, só eu e Jesus. Deus está em todo lugar e Deus é a melhor companhia, então ninguém está sozinho. Quem busca Deus, quem tem a companhia de Deus, é muito mais do que estar cercado por um estádio de pessoas. Ainda assim, se ela estiver num campo cheio de gente amável, se ela não tiver Deus, ela estará sozinha. E Deus é a melhor companhia. Eu me sinto muito bem, eu e Jesus. E aqui em casa eu busco Jesus sem ninguém saber, sem ninguém tá vendo. Gravo esses vídeos para honrar e glorificar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendeu? E eu tenho um celular para gravar, então eu gravo. E eu estava lendo aqui Marcos, capítulo 14, versículo 17 em diante. Aí eu prestei atenção bem nesse capítulo, né? Ajuntei as peças das palavras e vi, né, que Judas traiu o Senhor Jesus porque Judas não valia nada, entendeu? E deu ouvido ao diabo que possuiu ele. Só que o diabo caiu na própria armadilha porque apressou o sacrifício do Senhor Jesus, que veio para nos salvar. Que bom, por um lado, que bom, mas não pela dor que o Senhor Jesus sentiu por pessoas que nem nós, que não merece. Nós não merecia, mas graças a Deus, Deus veio para se sacrificar por nós. E assim, tudo que eu fiz, tudo que eu faço é para Deus, para Jesus, para mais ninguém. E eu tava falando assim, né, dos pecados carnais, por exemplo, não tem como alguém vencer um pecado sem a ajuda do Senhor Jesus. Teve um tempo aí que eu fiquei meio orgulhoso, né? E Deus me ajudando, sempre Deus me ajudou, minha libertação Deus que me deu. Jesus me tirou do fundo do poço, do buraco negro, me livrou do fundo da escuridão, da casa da servidão, da idolatria. Deus é maravilhoso e eu pretendo sim muito mais servir e adorar a Jesus. Não só de palavra, mas muito mais de atitude. E foi com as minhas atitudes que eu cheguei até aqui, com a ajuda de Deus. Então eu estava pensando, não tem como a gente se libertar sem a ajuda do Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode libertar a gente. O Espírito Santo já falou comigo várias vezes. Eu que te mudei, ele falou. Não tem como alguém mudar sem a mim, lógico, porque o Espírito Santo é o Deus da criação, que anula e queima o pecado. Entendeu? E eu pensei umas coisas horríveis, abomináveis, porque eu não vigiei hoje, só abri o jejum, mas não fiquei totalmente em espírito. E tem que ficar, é completo. Vale a pena para matar as hostes do mal do inferno, vale muito a pena. E é isso que eu queria falar, para quem é gay, homossexual, ou é uma pessoa, uma mulher do mundo da prostituição, saiba que só quem pode livrar você disso é Jesus. O Espírito Santo é o único que pode livrar vocês disso. Ele me livra todo dia, o diabo não desiste, o diabo joga pecado, se a gente der brecha, não vigiar, ele entra e quer fazer morada, quer fazer a destruição, jogando prostituição, desejo homossexual, desejo prostíbulo, tudo. Eu sou prova viva disso, entendeu? É horrível ficar sem Deus, é horrível, o diabo bagunça, mesmo você não querendo pecar, mesmo você não querendo falhar, o diabo entra e bagunça o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Entendeu? Foi muito difícil se libertar, mas Deus me ajudou. Mesmo eu não querendo mais ser mais gay, mais homossexual, mas o diabo insistia para me destruir. E graças a Deus hoje em dia eu tô liberto, eu sou homem, gosto de mulher, graças a Deus. Graças a Deus, eu sou homem, tá? Isso o diabo não vai mudar, esse lixo desgraçado. Então quem estiver passando uma luta assim, com homossexualismo, com prostituição, busca o Espírito Santo, busca o Senhor Jesus. A gente tem culpa e não tem ao mesmo tempo, porque quem plantou esse desejo no homem foi o diabo.
Quem plantou esses desejos no ser humano foi o diabo. Então a metade da culpa é dele. Então por isso que Deus nos perdoa e nos dá a chance de se arrepender. Entendeu? Temos que se arrepender, buscar Cristo. Ele me mostrou que Ele quem me libertou. Há um tempo atrás eu estava um machão, só pensava em mulher, que também não é certo. É um erro também. Eu vi que também é um erro. E Deus que tinha me libertado, Deus se achando, não, eu que também mudei porque eu quis mudar. Eu sei que foi Deus que me mudou. Isso depois de 2 anos de conversão. Fiquei se achando, fiquei arrogante. Não, mas eu mudei porque eu quis também. Eu não gosto mais desses pecados. Depois aconteceu, ver os desejos tudo de novo. Tudo de novo. Mas graças a Deus eu não caí. Prefiro morrer a ter que cometer esse tipo de pecado. Deus me livre. Aí aconteceu, eu comecei a chorar, pedir perdão a Deus, me arrependi, falei que só com Ele eu posso ser liberto, só com Ele eu posso conseguir a minha libertação. Ele que me libertou, sempre foi, sempre me ajudou. Foi Deus que me ensinou e me tornou um homem de verdade. Aí foi passando os desejos da carne, foi passando os sintomas, os desejos da carne. Por quê? Isso provou que nós temos que estar firme com Jesus, temos que estar firme com Deus, sabe? Temos que priorizar o Espírito Santo amado, com toda a nossa força, com todas as nossas forças, gente. O Senhor Jesus, o Espírito Santo, é o ouro escondido no jardim. E nós temos que fazer de tudo para encontrar ele todo dia, buscar o reino dos céus todo dia. Senão o diabo acaba afastando a gente de Deus, que é o nosso ouro. O diabo acaba roubando a gente de Deus e Deus da gente. Deus é muito mais do que um tesouro, do que ouro. Isso que eu queria falar, dividir, tá? Quem estiver passando dificuldade espiritual, só o Espírito Santo pode ajudar vocês e a mim. Só o Espírito Santo pode nos ajudar. Isso que eu queria falar e terminar aqui de ler um capítulo da Bíblia. Eu vou ler aqui rapidinho em Salmos, que eu vou terminar de ler esse 14. Aqui. Calma aí. Vou ler em Salmos aqui. Vou ler Salmos 28. Salmos 28. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdos para comigo, para que não suceda se te calares acerca de mim. Seja eu semelhante aos que descem a cova. Tá vendo? Eu resolvi ler esse capítulo aqui de Salmos, que é um pouco curto, né? Porque já vou encerrar o vídeo. Que eu já vou lá para o capítulo de Marcos para me terminar de ler, né? E assim, aqui tá falando que a gente temos que vigiar, não ficar longe de Deus por nada, porque o diabo quer ceifar nossa alma, ele ronda a gente como um leão bramando para nos devorar. E é que nem eu falei, o diabo quer derrotar todo mundo, mas as pessoas que veio do pecado da prostituição, que Jesus salvou a gente da mão dos Satanás, entendeu? Nos livrou das mãos do Satanás, então ele persegue mais as pessoas que viu do pecado da prostituição, que viu do homossexualismo. Eu sei disso, porque eu sei o que é ser isso, o que eu fui, já passou, mas a luta continua contra esse diabo, entendeu? Temos que nos livrar desses pecados carnais que ele joga na gente. Todo cuidado é pouco. Ouve-me as vozes súplices, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Aqui é Davi falando, né? Salmo de Davi. Isso significa que nós também falamos assim para Deus quando nós estamos em apuros. Não me arrastes com os ímpios,
com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade para lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dar-lhes conforme a obra de suas mãos. O Salmo de Davi é tipo uma oração, ele suplicando como a gente tem que fazer e quando nós cristãos faz. Quando a gente está em sufoco espiritual, a gente não olha para o céu e pede ajuda a Deus, ou abaixa a cabeça na Bíblia e ora. É assim que Davi fez. Davi suplicou pelo perdão de Deus quando ele pecou. E aqui é o Salmo de Davi. E é assim que nós faz também, ó. E aqui fala também sobre pessoas que são más e manda a paz para as pessoas, mas tem o mal no coração, deseja o mal para as pessoas, entendeu? Pessoas que não quer ver o bem do outro, pessoas invejosas, maldizentes, pessoas que não quer ver a felicidade do seu próximo. Diz, a paz seja contigo, mas não quer que você fique em paz, quer que você se dê mal. E essas pessoas são usadas pelo diabo. E aqui, no Salmo de Davi, na Bíblia, fala isso, ó. Que nós temos que vigiar muito com quem a gente faz amizade. Porém, no coração tem perversidade, paga-lhes segundo as suas obras, segundo a malícia dos seus atos, dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribui-lhes o que merecem, e visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para os que as suas mãos fazem, ele os derrubará, e se não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque me ouviu as vozes súplices. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido, ó. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. No nosso Senhor Jesus Cristo nós somos socorridos. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. Salmo de Davi é lindo, pessoal, perfeito. O Senhor é a força do meu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os, exalta-os para sempre. A voz de Deus na tempestade. Incrível isso daqui também, né? E aqui tá falando, né, que a gente não podemos se confiar nas nossas próprias forças, mas sim na força de Deus. Entendeu? Eu fui tentar me confiar na minha própria força, me ferrei. Se a gente não tiver pelo menos a essência do Espírito Santo, a gente tá tudo lascado. Tudo lascado. Se o Senhor Jesus voltar e levar o Espírito Santo da terra, já era. Já era. Se o lixo do diabo consegue destruir a terra desse jeito, imagina sem o Espírito Santo aqui. Vai ser o fim, as pessoas vão se comer uma ou outra, vão se destruir, vai ser o fim, vai ser o fim. Por isso que Jesus me escolheu para salvar minha alma, minha vida, porque sem Ele é muito difícil viver, é o fim. Tá bom? É isso que eu queria falar a todos. Uma ótima noite. Tá? Muito obrigado pela atenção. Espero que todo mundo se arrependa e volte para Deus. Eu volto para Deus todos os dias. Sabe? Todos os dias eu volto para Deus. Eu não sou louco de ficar sem Deus. E isso que eu queria falar. Uma boa noite. Tá? Até outro dia.